Ponte Lima acolhe nos próximos dias 3 e 4 de março o primeiro simpósio de gastronomia do Alto Minho, que contará com a participação de diversos oradores e chefes de cozinhas, nacionais e internacionais. Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva. O meu nome é Rafael Oliveira e todas as semanas estamos aqui na Antena Minho para falar sobre gastronomia e turismo. Hoje vamos falar sobre gastronomia e território. Connosco temos o Dr. Paulo Sousa, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, que nos vai dar a conhecer não só este simpósio, mas também outros projetos a qual Ponte Lima tem dedicado os últimos anos, provavelmente, que hoje se tornou uma grande referência da nossa gastronomia tradicional, não só no nosso território do Minho ou do Alto Minho, mas também a nível nacional. Bom dia, Paulo. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Já é a terceira vez, não é? Que vês aqui. Já damos uma curva pela terceira vez. Paulo, eu desafiava-te já mesmo por começar por aqui, por este simpósio. Porquê este simpósio? Muito bem, antes de mais, bom dia, Rafael e todos os espectadores. Este simpósio para nós tem uma importância no sentido de posicionar a Ponte Lima, o Alto Minho e o próprio Minho como uma referência gastronómica, não só do ponto de vista de destino gastronómico, mas também na fixação de massa crítica, nos pontos de encontro de reflexão sobre a estratégia que deverá ser delineada para os territórios na promoção e na valorização da gastronomia, mas também associados a outras dinâmicas, desde o setor primário à transformação e à comercialização, e o impacto que hoje a gastronomia tem no posicionamento estratégico dos territórios, e daí que é importante trazermos pensadores, investigadores, estrategas que nos ajudem a refletir sobre o papel da gastronomia e da alimentação nos nossos territórios, e depois esse processo de reflexão também nos vai ajudar a encontrar soluções para continuarmos a afirmar o nosso território, a encontrar soluções para revitalizar e para reforçar o nosso setor da restauração no concelho de Ponte Lima, que é um setor que acaba por gerar vários milhões de euros ao longo do ano e com isso dá suporte económico a muitas famílias do concelho de Ponte Lima, e daí que é para nós este simpósio também ele muito importante. Por um lado, por aproximarmos a academia ao território, é também uma oportunidade de transferir conhecimento das universidades, de fontes de informação relevantes e trazê-los até aos empresários, até aos agentes turísticos, e, por outro lado, posicionar realmente Ponte Lima como uma referência dentro da gastronomia nacional e internacional. Este simpósio está recheado de excelentes oradores. Não é o meu caso, que também faço parte com muito gosto dos oradores do simpósio, mas tens aqui convidados internacionais com bastante peso, não só na área da investigação, mas também na produção ou na parte de confecção de gastronómico. Não é muito comum este tipo de eventos ainda no nosso território. No nosso território, quando falo do nosso território, estou-me a referir mais ao Minho, apesar da nossa história ligada à gastronomia. É este o objetivo, de fazermos também pensar um bocadinho mais para além daquela nossa gastronomia tradicional, este simpósio? Sim, o objetivo é, por um lado, conhecermos a evolução antropológica, sociológica, da evolução gastronómica do Minho, daquilo que nós temos em termos de património gastronómico na atualidade, e percebemos qual é o caminho que devemos trilhar. Se é a nova gastronomia, se é reforçarmos o apoio e a valorização da nossa gastronomia tradicional, e eu acho que o ex-libris e a essência do caminho que temos que trilhar tem que ser muito baseado naquilo que é a nossa gastronomia tradicional, uma vez que a base tem por base os nossos recursos endógenos, aquilo que nós produzimos no setor primário, e o objetivo é trazermos especialistas a nível internacional que já implementaram projetos a este nível, no sentido de desenvolverem toda a cadeia de valor associada à gastronomia em determinados países, com sucesso, e daí que, ao ouvirmos estes especialistas, também podemos
trazer paralelismos, podemos trazer boas práticas adotadas em determinados territórios para o nosso território, no sentido de não só Ponte Lima, mas também outros concelhos do Minho possam estar alicerçados numa base de conhecimento que permita fazermos aqui também um trabalho conjunto dentro dos municípios do Minho para posicionarmos o Minho também como um destino gastronómico, à semelhança de outros como Barcelona, a Dinamarca, a Irlanda. Há aqui um conjunto de territórios a nível mundial que são hoje referência internacional e que atraem turismo vocacionado para a procura gastronómica. E daí que ao trazermos aqui um conjunto de especialistas, estamos também a partilhar um conjunto de experiências e de boas práticas que eu acho que são essenciais, mesmo para os nossos empresários da restauração mais tradicional, porque, na verdade, estamos aqui num processo de transformação do setor, em que temos muita dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. As exigências do cliente hoje, de quem nos procura, são mais elevadas e há aqui um processo de adaptação que é fundamental trabalharmos juntamente com os nossos empresários para que eles subsistam e tenham mais sustentabilidade para os próximos anos e para as próximas décadas. E por outro lado, há também aqui um processo que é importante trabalharmos em conjunto, que é articularmos a transformação e o consumo dos bens alimentares com a produção. E hoje a economia circular, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico, temos que criar conexões entre estes dois setores para que possamos fornecer produtos agrícolas de grande qualidade à nossa restauração. Porque é que nós estamos muitas vezes a produzir produtos em que a um preço muito baixo, que entra no grande consumo, e muitas vezes a restauração local vai comprar produtos da grande distribuição em que a qualidade muitas vezes não tem comparação. E daí que é importante mudarmos aqui um conjunto de formas de trabalhar por parte do setor da restauração, nomeadamente, por exemplo, a questão das emendas serem sazonais em função da disponibilidade dos produtos locais, a questão da promoção dos vinhos locais nas cartas de vinhos, porque é um problema que nós temos comparativamente a outras regiões. Enquanto que aqui no Minho a restauração tem muitos mais vinhos por vezes de outras regiões e às vezes não valorizam os bons vinhos que têm neste território e se formos a outras regiões eles protegem esses vinhos. Aqui na Galiza, no Alentejo, são exemplos práticos em que nós podemos constatar isso muito facilmente. E na verdade, se formos olhar ao século XIX, século XX, percebemos que a gastronomia tradicional estava sempre associada a determinados vinhos locais e eram complementados, e essa experiência nós temos que preservar e valorizar, porque assim estamos a alimentar um ecossistema de valorização não só do setor primário, mas também de um outro fator que para mim é essencial, que é a preservação das paisagens. Se nós queremos ter turismo, queremos atrair visitantes, temos que preservar a paisagem e entramos aqui num domínio em que um ecossistema tem que funcionar muito bem de uma forma interativa e que acrescente valor para as várias partes. Tu tocaste em vários pontos importantíssimos. Sim. E eu gostava de esmiuçar mais um bocadinho, mas ainda antes de ir lá, queria só fazer-te aqui outra pergunta, porque este projeto está a ser levado a cabo pelo município, mas também com o apoio do IPBC, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, através da sua Escola Superior Agrária em Ponte Lima. Como é que foi feito esta ponte? E já agora aproveito para te perguntar como é que tem sido esta relação de proximidade entre o município e a própria Escola Superior Agrária? Tem corrido muito bem. Nós temos trabalhado também em articulação com o Nutrir, que é um projeto da própria IPBC, e que, através do professor Nuno Brito, que tem muita experiência nesta área, tem uma equipa que nos ajudou realmente a ir à procura destes especialistas de referência internacional que nos pudessem ajudar a repensar o território neste domínio, que pudessem acrescentar valor através deste simpósio internacional. E este trabalho é muito importante, por um lado, porque estamos a transferir conhecimento e a própria escola vai ter também participação direta na organização deste simpósio. E tem corrido muito bem, e espero que este processo dê outros frutos ao longo do ano, porque na verdade
os centros de conhecimento, como são as universidades, os laboratórios de investigação, têm que ter a capacidade de estarem muito mais próximos do seu território e têm que transferir de uma forma muito mais ágil e fácil conhecimento para o território, porque nós temos um mundo, um tecido empresarial em que muitas vezes tem dificuldade de aceder a especialistas ou pessoas que possam funcionar, dar consultadoria para resolver os seus problemas no dia-a-dia em termos de mercado de trabalho, e é importante haver esta aproximação. E os centros de conhecimento ou as universidades têm que ter realmente um trabalho muito mais profícuo na aproximação ao tecido empresarial. E isso é fundamental para o desenvolvimento do território. Não é só capacitar os alunos numa determinada fase de desenvolvimento desses alunos, mas sim, ao longo do ciclo de vida das empresas, também ter a capacidade de transferir conhecimento. E eu acho que a sustentabilidade do setor do ensino superior também depende muito desta proximidade ao território. E daí que o IPBC está a fazer esse caminho, e eu acho que com este e outros projetos, certamente que verá reforçado o seu papel no território. E daí que tenho muito a agradecer também ao IPBC, ao professor Nuno Brito, à Escola Superior Agrária, na pessoa da professora Isabel Balino, que realmente também tem mostrado-se disponíveis e tem trabalhado de uma forma próxima para que possamos levar avante este projeto e também outros que temos e que estamos a implementar no Concelho de Ponte Lima. Muito bem. Então agora vamos aqui aos outros temas que eu acho que pegaste aí há pouco que me parecem importantes. Primeiro vou começar mesmo pela questão do facto da gastronomia tradicional se ter desligado nos últimos anos do produto local. E isto às vezes parece que é um contrassenso, e como disseste muito bem, nós temos os nossos pratos que nós temos atualmente, terão os mais antigos 100 e poucos anos, não? Mas grande parte até tem menos de 100 anos. E de facto a gastronomia tradicional aparece porquê? Porque é a conjugação do saber fazer com o produto disponível, não é? Não se importavam produtos para se fazer, nem o método de preservação o permitia. Este é hoje, provavelmente, um dos grandes desafios das regiões que se querem assumir como regiões gastronómicas, e o Minho tem aqui um trabalho muito grande a fazer, porque há uma preservação, de facto, dos pratos, e aí os municípios, alguns municípios têm uma responsabilidade por esta preservação, ou seja, se não fossem estes municípios, provavelmente estes pratos já tinham desaparecido, e Ponte Lima, diga-se de passagem que é um bom exemplo, porque tem como grande bandeira o arroz de Sarrabulho, que provavelmente, se não fosse o município a pegar, provavelmente já não teria o impacto que tem hoje. Temos outros exemplos, mas Ponte Lima é aqui um bom exemplo. Agora a minha pergunta é, Paulo, pelas raízes que Ponte Lima tem e por aquilo que Ponte Lima oferece a nível de restaurantes tradicionais, e restaurantes de comida tradicional no Minho serão 99,9% dos nossos restaurantes, não é? Temos 3, 4 restaurantes da nova cozinha, de resto é tudo comida tradicional. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que achas que... Porque estavas a dizer há pouco que a produção acaba por vender o que produz local, acaba por vender o produto barato. Mas mesmo assim os restaurantes vão comprar produtos aos grandes players de distribuição. Porquê é que isto acontece? Tens alguma ideia porque é que isto... Eu acho que há 2 fatores para mim. Por um lado, é a falta da estruturação da produção. Ou seja, nós estamos num território de minifúndio e às vezes também pensamos muito nessa lógica de minifúndio. E temos alguma dificuldade em trabalhar de uma forma cooperativa. E hoje entendo que o Minho e as cooperativas aqui associadas ao Minho têm que elas próprias trabalhar de uma forma conjunta para acrescentar valor e, por outro lado, estruturar os vários setores produtivos. Se não trabalharmos isto de uma forma concertada e em rede, temos muito mais dificuldades em ter escala, muitas vezes para posicionar determinados produtos que produzimos no setor primário, fazer chegar
à restauração, aos empresários que consomem e que podem comprar esses produtos a um preço sustentável, mas que ao mesmo tempo tenha uma grande sustentabilidade para o produtor. A cadeia é curta, basicamente só existe um intermediário pelo meio, mas aqui temos um aspecto logístico que é importante, que é as próprias cooperativas facilitarem a distribuição, garantirem disponibilidade num determinado período de tempo, em quantidade suficiente, ou seja, tem que haver realmente uma boa concertação entre o setor cooperativo para ganhar escala e sustentabilidade, para que depois possa atrair a produção e os produtores a entrar num processo destes. Por outro lado, do ponto de vista da restauração, que eu acho que é importante, é que a restauração dê mais valor àquilo que faz, certo? Muitas vezes, por 5 cêntimos, estamos a comprar produtos que têm uma pegada ecológica brutal e que a qualidade é muito duvidosa do ponto de vista nutricional. Há esta responsabilidade também que é preciso exigir-se. Não é? Sim, do ponto de vista ambiental, mas também social e de saúde, claro. De saúde pública. E então, na verdade, eu acho que é importante que o setor da restauração também repense aquilo que faz, porque o processo de transformação é bom, tem qualidade. Hoje já se começa a investir mais na qualificação dos colaboradores para prestar um melhor serviço. Na verdade, a matéria-prima de base para a confecção é que temos que garantir também mais qualidade. E hoje, felizmente, temos bons empresários do setor agrícola no Minho e no Conselho de Ponte Lima também. Um bom exemplo do que pode ser feito é, por exemplo, o vosso projeto do mercado agroalimiano. Sim. Como é que surgiu esta ideia e como é que está a funcionar? Esta ideia surgiu da necessidade de facilitarmos a comercialização de produtos agroalimentares, e temos mais de 200 produtos produzidos em Ponte Lima ou transformados em Ponte Lima do ramo agroalimentar no mercado agroalimiano. E o objetivo é possibilitarmos que os produtores dentro de uma loja online possam vender os seus produtos, possam também facilitar que distribuidores, por exemplo, estão na Alemanha, na França, possam comprar no mercado, e isso facilite o escoamento dos seus produtos produzidos. E por outro lado, localmente, qualquer empresário de restauração ou qualquer consumidor final pode ir à Cooperativa Agrícola do Vale Lima, a Copa Lima, e comprar localmente os produtos no mercado agroalimiano. Com isto temos facilitado muito a comercialização dos produtos ao longo do ano no Conselho de Ponte Lima, porque os empresários definem o valor, certo? E basicamente existe uma pequena margem de contexto e não há intermediários com lucro pelo meio. É o consumidor final. Este projeto já tem 2 anos. 2 anos. Sim. Sentes que valeu a pena fazer esta aposta? Eu faço esta pergunta porque já várias estruturas tentaram fazer este projeto, e provavelmente num território mais alargado, não tão pequeno como um município. Sim. E as coisas não resultaram. Como é que como é que vocês conseguiram que isto resultasse? A primeira instância é a proximidade entre a equipa do mercado agroalimiano e o produtor, certo? E a capacidade de resposta com o consumidor. Ou seja, todas as reservas de produtos, há uma resposta direta e há um compromisso num curto espaço de tempo para fornecer os produtos de acordo com aquilo que foi pretendido pelo cliente. Depois, outra questão importante é marketing permanente de promoção dos produtos, com campanhas diversas ao longo de todo o ano, no sentido de promovermos o mercado agroalimiano e os produtos que aí dispomos. Depois, a lógica dos cabazes, que é uma coisa muito procurada, e que, por exemplo, até no Natal tivemos encomendas de centenas de cabazes e que depois não tínhamos capacidade de os organizar. A estruturinha está em crescimento. Exatamente. Crescimento. Por uma questão logística era difícil de organizar tantos cabazes e tivemos que cancelar porque não tínhamos condições para fornecer tantos cabazes num curto espaço de tempo. Depois é a presença em feiras, nomeadamente na França, e algumas feiras ligadas ao setor agroalimentar em Portugal, em que promovemos o mercado agroalimiano. E depois também estamos agora a trabalhar no sentido de definirmos um regulamento para que a gestão direta dos refeitórios das nossas escolas, e nós temos 17 escolas em que fazemos gestão direta dos refeitórios,
possam começar a adquirir produtos do mercado agroalimentar, ou seja, vamos tentar estimular que as próprias crianças do concelho possam comer as suas refeições com produtos locais, ou pelo menos parte dos produtos que eles consomem sejam locais. E daí também estamos a estimular o consumo e aumentar a escala de procura, e isso também vai dar outro tipo de sustentabilidade aos empresários, porque tem uma garantia que semanalmente vão ter aquela necessidade e que têm que dar resposta para ela. Como é que está a nossa produção de fresco? Ou seja, há agora uma tendência, e aquilo que se prevê e que se procura e que se vai trabalhar para que se consiga fazer nos próximos anos, é que não basta consumir local, é preciso também consumir fresco, produto fresco. Como é que o nosso território está nessa oferta? Nós temos produção de produto fresco, até porque há outra tendência que também não há volta a dar-lhe, que é o futuro volta a passar pelo minifúndio e não pelo latifúndio, por causa dos problemas que temos de seca. O minifúndio vai prevalecer em relação ao latifúndio e as pequenas produções. Como é que nós estamos neste momento de produção de produto fresco no território? Tens essa ideia? E há espaço para crescer em relação a isso? Sim, nós temos várias empresas que produzem em modo biológico, os hortícolas e frutícolas, mas principalmente os hortícolas, e que trabalham muito bem, e houvesse mais capacidade de produção e mais procura tinham, porque uma vez que fornecem não só produtos para o mercado agroalimentar, mas também cabazes que fazem entregas no Porto e noutras cidades próximas do concelho de Ponte Lima, e que realmente tem muita procura. Eu acho que esse mercado terá uma tendência crescente inevitavelmente, porque se queremos ter mais qualidade de vida, se queremos ter mais cuidado com aquilo que comemos no dia a dia, temos de ter a garantia de que os produtos sejam rastreados e certificados sob o seu ponto de vista de produção, se é biológico ou não, e ao mesmo tempo esse conhecimento sobre aquilo que está a consumir tem um valor acrescentado e que estará imputado inevitavelmente ao custo do produto. Poderá eventualmente custar mais do que vai encontrar numa grande superfície, mas na verdade, para o consumidor final, aquilo que ele quer é ter a certeza que está a contribuir para o ambiente, está a contribuir para a sustentabilidade financeira de determinadas famílias que vivem e mantêm a sua paisagem à volta de onde vive. Está a garantir que a pegada ecológica é muito baixa e, por outro lado, está a ter a certeza que, nutricionalmente, potencialmente, os produtos têm outra qualidade. E isso certamente que é uma dimensão intangível, mas que tem um valor acrescentado para aquilo que está a consumir e que não tem, muitas vezes, impacto no custo final para o cliente. Falaste aí de outra situação que me parece importante e que gostava que falássemos mais um bocadinho sobre isso, que é a questão das escolas. Porque nós passamos aqui por uma fase em que as cantinas das escolas eram servidas por grandes produtores fazedores de comida, não é? Em que a qualidade muitas vezes fica um bocado aquém daquilo que é exigível. Já temos alguns municípios a querer recuperar, ou seja, dar a volta outra vez a isso. Ponte Lima é um deles. Como é que funciona em Ponte Lima? Como é que as escolas de Ponte Lima têm neste momento organizado a questão das cantinas? Nós temos 4 agrupamentos de escolas. Desses agrupamentos, temos 3 agrupamentos em que as associações de pais ou a direção do agrupamento faz a gestão do refeitório, ou seja, tem autonomia para contratar os funcionários e para escolher os seus fornecedores dos bens alimentares, das matérias-primas para a confecção. Há um outro agrupamento em que tem 2 ou 3 escolas, ainda tem gestão indireta, ou seja, é uma empresa que confecciona esses produtos por opção da Associação de Pais, mas que eu penso que a curto prazo irá mudar o modelo para a gestão direta, e dessa forma teremos todas as escolas de concelho com gestão direta. Eu penso que a curto prazo teremos esse modelo. Depois temos a nossa nutricionista que faz o acompanhamento das emendas de várias escolas e que dá sugestões e soluções e faz o acompanhamento juntamente com o gestor de refeitório. E o objetivo é que
cada gestor de refeitório depois tem a possibilidade muitas vezes de comprar os seus produtos localmente e há um incentivo então para... Há aqui um nós incentivo neste momento não fazemos incentivo financeiro, foi feito, mas estimulamos que os nossos gestores de refeitórios, as associações de pais ou os agrupamentos possam sempre que possível comprar produtos localmente. O objetivo é que depois tenhamos um regulamento em que possamos definir em que cada gestor de refeitório que compra no mercado agroalimentar sobre o valor faturado nós possamos compensar de alguma forma essa aquisição, porque aí temos a certeza que os produtos transitam do mercado agroalimentar para as escolas e daí temos um outro acompanhamento do processo. Apesar de nós acharmos normal os miúdos comerem nas escolas e recentemente num projeto que está a ser neste momento desenvolvido internacionalmente, que é o projeto FEAST, em que há investigadores portugueses lá, ligados principalmente ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, falou-se desta prática que nós temos cá e, ao que parece, não é assim tão comum como isso por essa Europa fora. Os miúdos normalmente levam maçãs, não sei o quê, não tem cantinas. E quando se falou desta pretensão de alguns municípios de fazer este projeto, ficou toda a gente com vontade de conhecer e penso que em outubro vai acontecer isso mesmo, que vem a equipa vem visitar o território por causa destas boas práticas, da qual nós só nos podemos orgulhar, porque além de protegermos a nossa produção, estamos a dar também a estes jovens, aos miúdos, a oportunidade de, provavelmente, eles depois no futuro também exigirem, quando vão ao restaurante, que o produto seja local. Outra questão que há pouco falaste inicialmente tem a ver com a qualificação dos recursos humanos ligados à restauração. Nós vivemos aqui um período complexo desse ponto de vista. Temos muitas escolas a formar jovens nestas áreas na região. Muitos desses jovens, em grande parte das escolas, não querem seguir esta área por diversas explicações. Uma delas tem a ver com os horários, com os vencimentos, e os que querem seguir muitas vezes imigram. Há aqui um trabalho ainda bastante grande a fazer para que a região aproveite estes jovens que são formados, porque nós temos por um lado os jovens a exigir mais condições e por outro lado temos os empresários a dizer que não têm pessoas para trabalhar. Como é que isto se vai resolver? Temos aqui algo complexo. Sim, eu penso que há aqui uma questão de contexto, de transição que nós temos que interpretar e encontrar soluções para este desafio, que é, nós estávamos aqui no modelo de procura turística que há 10, 15 anos não tínhamos. E isso fez com que muitas vezes a procura nestes destinos mais gastronómicos estivesse muito ligada ao consumo nacional. E os restaurantes mais de cozinha tradicional, na verdade, como transitam muitas vezes de geração em geração, tinham um modelo de organização mais familiar e depois criou-se aqui um estigma à volta do setor em que os colaboradores muitas vezes trabalhavam muitas horas, os funcionários viam o trabalho quase numa perspectiva de vida, ou seja, trabalhavam no setor, era um trabalho para toda a vida, e criou-se aqui uma estagnação em termos de perspectiva de crescimento para os profissionais dentro deste setor, que não é muito aliciante e ao mesmo tempo que para os mais jovens é pouco atrativo. E é esse estigma que eu acho que nós temos que mudar rapidamente para que possamos, por um lado, preparar os empresários para dar outro tipo de condições e de reconhecimento dos profissionais mais qualificados. O ajustamento dos horários é importante também para dar outra flexibilidade e normalizações dos padrões de trabalho relativamente a outros setores, e por outro lado é importante também que os empresários valorizem o conhecimento destes profissionais. Temos bons profissionais e isso implica necessariamente que os salários têm que acompanhem esse padrão de conhecimento que os funcionários têm, para prestar melhor serviço, para muitas vezes com menos profissionais conseguir prestar um serviço melhor e mais qualificado. E percebemos também que o cliente final hoje em dia,
fruto desta procura turística, também não se importa de pagar às vezes mais, mas tenha que ter um serviço de qualidade. Ou seja, há aqui uma necessidade de gestão de recursos humanos mais aprimorada. Sim. Mas essa é uma transição que é fundamental para a sustentabilidade de muitas empresas do setor. Claro. Porque se não fizerem bem esta transição, na verdade vão ter muita dificuldade em atrair jovens, porque há este estigma, como o setor da restauração, como o setor da carpintaria, todos esses setores mais... que o trabalho era mais duro exato. aqui há uns anos, e hoje vão ser áreas profissionais em que vão ter salários muito bem remunerados. Exatamente. Tanto ou mais que muitos técnicos superiores vão ganhar. E daí que é uma oportunidade para este setor se posicionar para atrair jovens de qualidade que queiram dar asa ao seu talento no território, e hoje também temos que sensibilizar os empresários para isso mesmo, que é uma mudança de paradigma em que tem que valorizar o conhecimento e a técnica que estes jovens podem dar também na evolução dos próprios espaços, no sentido de abrir portas a um serviço mais qualificado e mais valorizado pela procura turística, mas também hoje pelos cidadãos que hoje também denotam os espaços mais qualificados em termos de prestação de serviço gastronómico e daqueles que não têm e que depois com o tempo acabam por não ter a sustentabilidade necessária e acabam por fechar portas. E daí que a subsistência passa muito pela valorização do conhecimento que tem dentro de portas e dos recursos humanos que tem. Isso é inevitável para qualquer empresa. Paulo, um dos momentos altos deste simpósio vai ser também a apresentação da certificação do prato, o arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima. Estamos a falar que o simpósio é dia 3 e 4 e entronca aqui também com o dia do município, com outras festividades. Que mais-valias traz esta certificação do prato para o território e em especial para Ponte Lima? Antes de mais, quero deixar aqui uma palavra de apreço à Confraria do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte Lima, porque, em parceria com o município, tem feito um trabalho muito importante de salvaguarda e de valorização deste prato, que é um ex-libris da gastronomia limiana e que atualmente, e após uma parceria com o IPVC, resultou neste processo de certificação que para o município e para a confraria tem algo de acrescentar valor ao setor. Ou seja, através da certificação vai-nos permitir garantir uma certa uniformização de procedimentos e de confecção deste prato e dar a garantia ao consumidor final que, sendo uma casa recomendada que confecciona o arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, certamente que dá-lhe uma garantia de segurança para poder degustar este prato emblemático. Tenho a certeza que o que está a comer é algo que cumpre por um lado as matérias-primas e por outro lado todo o processo de confecção de acordo com a receita tradicional que foi definida e que isso irá certamente valorizar e dar confiança ao consumidor final. Por outro lado, esperemos também que salvaguardar que outros empresários que por vezes não fazem o prato da mesma forma ou não seguem este receituário não possam usar a designação de arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima e com isso também não estejam a ludibriar ou a criar uma ilusão de um determinado produto que depois não corresponde verdadeiramente àquilo que genuinamente é fornecido e dado a conhecer ao visitante ou ao cliente final. E daí que está em primeira instância a salvaguarda da receita, está a valorização do prato, está uma garantia de um selo que para a casa que adere a essa mesma classificação lhe dá reconhecimento e valorização, permite também ao município desencadear também um conjunto de apoios no sentido de valorizar esta rede de restaurantes que confeccionam o prato de acordo com o selo da ETG e com isso estamos certamente a valorizar e a reconhecer os empresários que preservam e valorizam este prato emblemático não só do Concelho de Ponte Lima, mas também todo o Minho. Muito bem. E eu acho que o projeto é, na minha opinião, muito interessante e espero bem também que sirva como exemplo para outros pratos e para outros municípios, que acho que é importante para a nossa gastronomia esta preservação desta identidade que nós temos que proteger. Ponte Lima tem ao longo do ano várias outras atividades ligadas à gastronomia, aliás, é por si um destino de excelência da gastronomia.
Tem projetos ligados ao vinho, como o Loureiro do Val de Lima, como o Laurear a Pevide à moda de Ponte de Lima. Tem também os fins de semana gastronómicos, são vários fins de semana gastronómicos, e apresentou também há pouco tempo o Ponte de Lima à mesa e a carta gastronómica de Ponte de Lima. É importante esta preservação identitária do município da região, Paulo? Eu acho que é fundamental. Da mesma forma que tentamos preservar o nosso património construído e material também, a verdade é que este património gastronómico é um ex-libris que nós temos que preservar para as próximas gerações, porque é um património genuíno e que não pode ser adquirido. Enquanto que outros territórios, para se afirmarem neste setor, têm que ir para a nova cozinha e entram aqui num processo criativo mais alargado, em que tem vários criativos, chefes que possam desenvolver e afirmar um território dessa forma. Na verdade, aquilo que eu acho que é essencial para o nosso território e para os territórios semelhantes ao nosso é definir uma estratégia de preservação deste património gastronómico, valorizá-lo, preservá-lo, que é uma questão fundamental, é como transitarmos este receituário, este modo de saber fazer entre gerações. E sabemos hoje que os mais jovens, muitas vezes, já não aprendem a fazer as receitas como faziam e aprendiam desde novos há umas décadas atrás, e é importante também percebermos como é que vamos fazer esta transição deste receituário dentro da vida familiar, porque é importante hoje valorizar aquilo que se come e como se confecciona a comida. Também estamos a valorizar o papel da família, da sociabilização, e também estamos também a perceber que dentro dos próprios processos sociológicos é importante esta afirmação da valorização dos momentos de confecção e de estar à mesa e de gostar uns bons pratos regionais, porque na verdade muitos destes pratos estão associados a determinadas tradições que nós temos no Minho. Por exemplo, nomeadamente a matança do porco, exatamente, o bacalhau, e há muitos momentos festivos que nós temos. Há pratos ligados aos batizados, havia pratos associados aos funerais. Exatamente. Ou seja, há todo um ritual sociológico que marca a vida das pessoas, em que estão associados a determinados pratos gastronómicos. E isso deve ser preservado e valorizado. Porquê? Porque estamos a contar histórias e estamos também a promover um conjunto de experiências com identidade, ligadas aos nossos hábitos, às nossas culturas, às nossas tradições, que devemos também valorizar no processo de comercializar isto junto dos visitantes e dos turistas, mas também junto daqueles que apreciam uma boa cozinha. E certamente que nós também, minhotos, apreciamos uma boa comida. E daí que Ponte Lima tenha feito um esforço enorme para, primeiro, tentar recolher ao máximo o receituário, preservá-lo, dá-lo a conhecer através do website, por exemplo, do Ponte Lima à Mesa, em que as pessoas podem aprender como é que se confecciona cada uma das receitas, e tem mais de 100 receitas com o tutorial para desenvolver cada uma dessas receitas. O objetivo é darmos continuidade a esse trabalho, e hoje, junto de alguns solares, estamos a recuperar alguns documentos ainda com receitas dessas casas solarengas, em que também tenham muita tradição de preservar esse receituário. Por outro lado, estamos também a trabalhar num conjunto de iniciativas ao longo do ano, quer do ponto de vista de promoção dos pratos, com os fins de semana gastronómicos, quer também... Os fins de semana gastronómicos, todos os fins de semana há um prato diferente, sim, não é? Sim. Por norma é um fim de semana gastronómico por mês, mais ou menos, em que tentamos... No inverno. Sim. Em que tentamos valorizar determinados pratos, em que o cliente, por norma, ao chegar à restauração em Ponte Lima, e temos mais de 100 restaurantes a funcionar em Ponte Lima, podem degustar esse mesmo prato na nossa restauração. E a verdade é que o objetivo é que haja mais diversidade de pratos, porque eu acho que é na diversidade que está a riqueza de quem nos procura, e
E é essa diferenciação em função do gosto de cada um que nós podemos acrescentar valor. E por outro lado também queremos constituir aqui em Ponte Lima um laboratório associado à gastronomia para que por outro lado possamos também gerar mais conhecimento que possamos transmitir aos nossos empresários, aos colaboradores dos empresários, aos profissionais que estão associados ao setor da restauração e bebidas e por outro lado possamos ter também através da Clara Penha ou outro espaço que disponibilizamos para o efeito, possamos ter cursos de curta duração, intensiva, de grande qualidade, para, num curto espaço de tempo, acelerar o desenvolvimento de competências junto dos profissionais do setor. Porque muitas vezes eles não têm tempo para fazer uma licenciatura, não têm tempo para fazer um mestrado, nem um curso que demora vários meses para se especializar numa determinada função dentro deste setor, como um escansão ou um serviço de mesa, e é necessário que nós tenhamos no território fontes de conhecimento que permita, num curto espaço de tempo, acelerar o desenvolvimento de competências e que o colaborador saia valorizado e isso depois se vai refletir na sua remuneração final e possa valorizar o profissional e a sua entidade empregadora no sentido de prestar serviços ainda com mais qualidade. E daí que o objetivo é que possamos então também termos aqui um laboratório ligado à gastronomia em que possamos criar, conjuntamente com alguns parceiros, um conjunto de atividades e de serviços que promovam a valorização do setor e que possam acrescentar valor aos empresários, aos funcionários e, no todo, dentro de alguns anos, possamos ainda ter um setor ainda mais sustentável, resiliente e com capacidade de afirmação nacional e internacional. Não temos gastronomia sem... Na gastronomia temos vinho e comida e também o vinho. Não há gastronomia sem vinho e a nossa gastronomia minhota é mesmo dependente desta relação com o vinho, não só para a harmonização, ou como se dizia há muitos anos cá no Minho, a maridagem entre a comida e o vinho, mas também até para a própria confecção. No início dizias que nós ainda não conseguimos ter uma presença nos restaurantes de vinho verde como deveríamos ter, ou seja, quando se chega a um restaurante do Minho, o vinho principal a servir deveria ser o vinho verde e isso ainda não acontece. No entanto, Ponte Lima tem feito um trabalho muito interessante à volta do vinho verde, desde logo com a presença, com o espaço do Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde. Para quem não visitou, que visite porque vale a pena, é um dos melhores espaços que nós temos para conhecer a história do vinho verde, não só o espaço local ou regional, mesmo a nível nacional, provavelmente não temos outro sítio tão bem feito para o conhecer. Mas depois também tem, como eu disse há pouco, o Loureiro Apevido, o Loureiro do Val de Lima. Este trabalho tem trazido também resultados interessantes. Hoje em dia já se nota uma diferença da forma como as pessoas lidam com o vinho verde, certo? Sim, efetivamente. Há aqui uma grande transformação. Começamos a perceber que, primeiro, a região dos vinhos verdes, a Comissão de Viticultura tem feito um bom trabalho na promoção da região demarcada e afirmado internacionalmente os vinhos verdes, e com isso há outros players nacionais, outros produtores nacionais que olham para o território como um objetivo também de ter vinhos verdes no seu portfólio de vinhos. E hoje Ponte Lima tem já várias empresas nacionais a investir no Concelho de Ponte Lima para produzir vinhos da Casta Loureiro, Vinhão, e também temos a Adega Cooperativa, que tem feito um ótimo trabalho nesse domínio, em que tem mais de aproximadamente 2.000 sócios e que diz muito da quantidade de sócios que são produtores, não é? Que são produtores, da quantidade de sócios que são produtores que temos ainda no Concelho de Ponte Lima, e por outro lado temos também já uma dezena e meia de produtores engarrafadores e que com isso, alguns deles já de referência internacional, e que têm posicionado Ponte Lima também como um concelho de referência na promoção dos vinhos verdes, nomeadamente da Casta Loureiro e da Casta Vinhão. Há também trabalhos interessantes na recuperação de outras castas mais pequenas, mas que, complementando com estas, criam perfis de vinhos diferenciados. E aí também a própria Escola Superior Agrária tem feito um trabalho bastante interessante. Sim. A Escola Superior Agrária, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ou seja, são polos de conhecimento que têm trazido conhecimento para os empresários,
mas também para todo o setor, no sentido de valorizar. E hoje o perfil dos vinhos não tem nada a ver com o que era há 20 ou 30 anos atrás. Sim. Os vinhos hoje têm muita qualidade, são muito procurados e cada vez mais reconhecidos. E o que importa aqui é que, verdadeiramente, aquele que produz tenha mais retorno, faça o seu trabalho que tem, para que possa ter mais sustentabilidade, para que possa continuar a aumentar a sua cota de produção. Porque tem havido também uma redução gradual da área de produção, só que, fruto das técnicas e dos métodos produtivos, temos mais produção em menos área. E daí que hoje é importante mantermos este setor produtivo, porque estamos a manter a paisagem e temos pessoas nas nossas aldeias a trabalhar com sustentabilidade no setor primário. Isso é fundamental para um território rural tão moldado, tão trabalhado, como é o Concelho de Ponte de Lima, em que tem uma matriz paisagística muito vincada e qualificada, e isso também é atrativo para atrairmos estrangeiros que, por exemplo, procuram Ponte de Lima para residir ou para a segunda residência. E hoje temos largas dezenas de investidores que procuram o nosso território para se fixarem e para viverem cá, fruto desta qualidade paisagística muito moldada e rendilhada por um conjunto de empresários do setor primário, uns ligados à produção de leite, outros ligados ao setor do vinho, outros à pecuária, outros ligados à fruticultura. Ou seja, é nesta heterogeneidade paisagística que nós temos que nos fixar e acrescentar valor para que nas próximas gerações possamos ter uma paisagem de qualidade e ao mesmo tempo produtiva e rentável para os empresários e para os donos dos terrenos. Porque se não tivermos isto, vamos ter o abandono, como acontece em muitos concelhos, vamos ter problemas florestais, porque muitas vezes os terrenos que não são cultivados são invadidos por invasoras ou então por plantações massivas, também, exatamente, de espécies invasoras, e muitas vezes quando vemos terrenos agrícolas a serem invadidas por eucaliptos junto dos aglomerados habitacionais, é um problema de proteção civil. Claro. É um problema também de valorização do património, porque quem investiu lá e tem uma casa e está rodeado de eucaliptos tem um problema para resolver. Não só do ponto de vista da segurança, mas também de valorização do seu património. E daí que este é um ecossistema que nós, com muitas variáveis, é que nós temos que trabalhar em cada uma delas, no sentido de alinhá-la com uma estratégia duradoura para as próximas gerações, e não pode ser uma estratégia há 2, 3 anos. Isto é um plano de paisagem ordenado, em que temos várias cadeias de valor e em que temos de trabalhá-las de uma forma articulada, mas também temos que comunicar isso para que os cidadãos, os proprietários, percebam do papel de cada um e da importância do trabalho de cada um. Claro. Porque só o município não chega a trabalhar, só os vários parceiros, coisas, não é? Sim, os vários parceiros a trabalhar também não chega. É importante também o cidadão perceba o seu papel na modelação da paisagem e no ordenamento da paisagem, no sentido da sua valorização e proteção. E daí que o município tem feito este trabalho também muito articulado com a Escola Superior Agrária e com o IPVC, para desenvolver agora um conjunto de documentos estratégicos para os implementarmos e a partir daí criarmos também um conjunto de candidaturas a articular com um conjunto de parceiros para realmente, do ponto de vista florestal e depois também do ponto de vista da valorização de um conjunto de setores ligados ao setor primário, possamos realmente trabalharmos esta questão da paisagem. Por exemplo, a questão da cidra, que até aqui há uns anos atrás não era trabalhado, é hoje para nós também um processo que queremos trabalhar de uma forma contínua e de valorização. Desenvolvemos a primeira Feira Nacional da Cidra, o Cidrama, sim, e agora queremos também estimular para que haja mais produtores que produzam maçãs de variedades autóctones no Concelho de Ponte de Lima, para que haja mais produtores de cidra, e dessa forma estamos também a criar mais sustentabilidade, muitas vezes para os terrenos que estão abandonados, com a produção de variedades, porque é também um património genético vegetal de grande qualidade e que nós temos que valorizar. E aí a Escola Superior Agrária, através do professor Raul Rodrigues, tem feito um grande trabalho de preservação e valorização dessas espécies, dessas variedades de macieiras, em que nós temos que realmente valorizar e dar a conhecer, porque há cada vez uma procura maior deste tipo de produtos ligados à cidra,
as Astúrias produz mais de 100 milhões de euros ligados à cidra, ou seja, é um ecossistema também muito forte e Ponte Lima também se quer afirmar neste domínio. Paulo, e agora para terminarmos também, apesar de nós acharmos, e quem está ligado à gastronomia de uma forma ou de outra, achar que há ainda muito trabalho a desenvolver-se, o que é verdade é que nos últimos anos, nos últimos meio dúzia de anos, o território tem feito um trabalho que provavelmente nunca tinha sido feito até hoje. Hoje já se começam a ter perspectivas de futuro diferentes daquilo que tínhamos há uns anos atrás, que nem simpósios tínhamos para podermos debater, nem algo do género. Acho que passamos aqui de uma fase daqueles eventos de gastronomia mais tradicional das feiras para algo mais bem trabalhado. Como é que tu vês o nosso futuro da gastronomia, não só o de Ponte de Lima, mas também da região do Minho? Como é que vês qual é o nosso posicionamento? Eu pergunto isto porque ainda há pouco tempo saíram aqui dados internacionais sobre perspectivas de viagem para o próximo ano de vários países. Portugal aparece em quinto lugar como um dos destinos a visitar. O que também nota-se que há ainda muito trabalho a fazer-se, mas por exemplo havia lá um dado interessante que é o facto de nós termos pouco turista italiano. Há quem diga que tem a ver com as parecenças que nós temos com a Itália. Eu não acho muito isso. Para quem conhece a Itália, são bastante diferentes de nós, mas pronto, há esta cultura mediterrânica, às vezes mais identitária. Mas, por exemplo, os italianos viajam muito à procura das experiências gastronómicas. É um dos principais motivos de viagem. E nós achamos sempre que temos a melhor gastronomia, temos as melhores ofertas. Às vezes também é preciso parar para pensar e perceber que ainda há muito caminho a fazer-se. Apesar disto tudo, qual é que é a tua opinião de futuro para a nossa região? Eu acho que da mesma forma que nós temos somos um território de minifúndio, nós nunca vamos ter escala para a produção massiva. Eu acho que temos que nos posicionar sempre pela qualidade. E é a qualidade que nos vai diferenciar nas próximas décadas. Porque, na verdade, quem tem dinheiro procura qualidade. E os produtos de qualidade nunca estão em crise. Na verdade, são aqueles que têm menos qualidade que, por norma, acabam por perder a procura e acabam por desaparecer do mercado. O que é importante aqui é estruturar bem o setor, dar-lhe bases de conhecimento para que ele tenha mais sustentabilidade, capacitar os colaboradores para que possam prestar um serviço de alta qualidade, e isso implica necessariamente o domínio das línguas, as técnicas de trabalho, conhecer outras realidades. Ou seja, hoje um colaborador não pode ficar fechado dentro de casa o ano inteiro a trabalhar com as mesmas rotinas diárias. Por vezes é importante também dar oportunidade para que ele possa conhecer outras realidades, para perceber outros métodos de trabalho e outros modelos de trabalho. E o conhecimento da nossa própria realidade também, porque nós também já encontramos muitos empregados ou colaboradores na restauração que não têm conhecimento sobre a nossa cultura gastronómica. Isso também é um problema que nós temos que trabalhar, não é? Sim, efetivamente. É que é preciso capacitar. E depois perceber o que é que nós queremos comunicar em termos de experiência gastronómica. Porque hoje, muitas vezes, o que importa é pôr a comida na mesa. Mas há um trabalho, antes e após isso, esse processo, que é fundamental, que é comunicar a essência da casa, o projeto da casa, o que é que está a servir, em que contexto é que aquilo foi servido, qual é que é o melhor vinho que poderá ser associado àquele prato. E isso é uma história que tem que ser contada com base nas nossas tradições, com base na nossa cultura, com base no nosso património, e isso certamente que no todo proporciona um pacote de valor acrescentado a quem nos visita. Claro. E eu acho que é isso que nós temos que comunicar melhor. Depois temos aqui um problema de base no Minho, que é a estruturação da oferta. Nós temos muitos operadores a trabalhar o outcoming, mas o incoming não está a trabalhá-lo de uma forma objetiva e clara, que depois nos permita criar aqui rotas gastronómicas de valor acrescentado e que possamos comercializar no exterior. Nós ainda estamos muito focados nos city breaks, olhar muito para o património, com algumas experiências culturais e muitas vezes não promovemos este ex-libris que é a gastronomia do Minho, e temos que trabalhar isto
mas isto também é um processo que passa pela entidade do Turismo Porto e Norte, passa pelo Turismo Portugal, passa para olhar para a gastronomia como um eixo também, como um pilar estratégico para o desenvolvimento do turismo. E eu acho que isso é fundamental, é um reposicionamento da forma como olhamos ao turismo em Portugal. Muito bem. Paulo, agora mesmo para fecharmos, para participarmos no simpósio, o simpósio é aberto ao público. Sim, exatamente. Como é que podemos fazer para participar? Basta ir ao Facebook do município, ao website do município, e no evento tem um formulário, preencher e depois recebe a notificação a dizer que está inscrito. E pode participar. Exatamente. Muito bem. Paulo, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer falar de gastronomia contigo e com alguém com largos anos de experiência na promoção da nossa gastronomia e principalmente na preservação da nossa identidade regional, que é muito importante. Muito obrigado e sucesso para esses novos projetos em Ponte Lima, e lá estaremos para partilhá-los também, de certeza absoluta. Muito obrigado. Obrigado. Chega assim ao fim o nosso episódio número 64 do Vai Dar Uma Curva. Hoje falámos sobre o simpósio de gastronomia que irá acontecer em Ponte Lima na próxima semana, 3 e 4 de março. E depois também, hoje abordamos outros temas como o território e o seu potencial, não só gastronómico, mas também enogastronómico. Já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho, depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo, no mesmo horário. Estamos também no canal de YouTube da Field Travel TV e em podcast nas várias plataformas de distribuição. Gostava também de vos chamar a atenção e alertar que, a partir de hoje, vamos estar também disponíveis em videocast, que é uma nova forma de promoção no Spotify, com o nosso programa Vai Dar Uma Curva. O meu nome é Rafael Oliveira e vão todos dar uma curva.